está na casa do Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Louvado seja Deus por esta única oportunidade que Deus nos concede nessa noite de estar na sua presença. Ele está voltando. Aleluia. E é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Jesus está na casa, irmãos. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jailton. Louvo a Deus, aleluia, pela vida da minha varoa, está ali, Joyce, futuramente uma grande missionária na presença do Senhor, vai ser uma pregadora usada na palavra do Senhor. Louvo a Deus pela Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Louvo a Deus, aleluia, por estarmos aqui presentes nessa noite para glorificarmos, exaltarmos o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que se faz presente. Quantos estão sentindo a presença dele nessa noite? Aleluia. Abra bem a tua boca e Deus vai te encher, irmão, porque está escrito no Salmo de número 80, aleluia, versículo de número 30. Eu sou teu Deus que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Sem mais delongas, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Abra a Bíblia, a espada do Espírito, no livro mais teológico, mais sistemático que escreveu em uma das suas 13 epístolas, chamado Apóstolo Paulo de Tarso, criado aos pés do sacerdote Gamaliel. Aleluia. Glórias a Deus. Tivemos uma escola bíblica dominical abençoada nesta manhã. E o Senhor ainda vai continuar falando conosco nesta noite. Carta do apóstolo Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Tem que vir, né, irmãos? Escola bíblica dominical está sendo uma bênção. Crente que ama a Bíblia e vem para a escola bíblica dominical. Amém. Aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Somente a parte A do versículo de número 18, capítulo 1. E tem por epígrafe o título: A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Vamos para o livro do profeta Isaías, messiânico. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos para todo sempre. Capítulo de número 45 e versículo de número 22. Capítulo de número 45 e versículo de número 22. Assim está escrito na palavra do Senhor: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não outro. Por mim mesmo tenho jurado, sair de minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Tomai vossos assentos, glorificando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor.
dos exércitos, louvado seja Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra a qual, aleluia, o Senhor nos fala de algo muito profundo, aleluia, aonde se manifesta a ira de Deus, aonde se manifesta o juízo divino de Deus, aonde se manifesta, aleluia, aleluia, o seu poder divino, louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, nós lemos a carta, essa carta, que se não a carta mais teológica, mais fluente do apóstolo, haja visto que foi colocada em primeiro lugar, louvado seja Deus, aleluia, e nos fala acerca da revelação divina, através da justiça de Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo, ele descreve, aleluia, e mostra a idolatria, a depravação dos gentios, ele escreve essa carta, louvado seja Deus, através do seu escriba Técio, louvado seja o nome do Senhor, mostrando que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens que detêm, aleluia, a impiedade e justiça, ou seja, os que praticam toda a impiedade e toda a injustiça, aleluia, e não apoiam, não recebem a verdade, aleluia, de Deus nos seus corações. Mas uma coisa que me deixa, aleluia, louvado seja Deus, de certa forma, convicto, é porque Deus sempre, ele se manifesta o seu poder através dos seus atos poderosos, louvado seja Deus. Deus sempre manifesta o seu poder através de um fenômeno no céu, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre manifesta o seu poder através, aleluia, de algo, de um fator climático, para despertar o homem, que somente no céu é que também, aleluia, vem a providência divina, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é bom, Deus é justo, Deus é santo, e o céu também é lugar de santidade. O céu de glória é um lugar preparado para aqueles que são lavados e remidos do sangue dele, louvado seja Deus. O céu, aleluia, foi um lugar, aleluia, preparado por Deus também para manifestar, aleluia, a sua maior glória divina, a qual ele deixou escrito: eis que eu vou preparar lugar para onde estiver, estejais vós também. Quantos podem adorar nessa noite, aleluia? Ele manifestou a sua glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu vejo que no céu também Deus, ele olha para a terra e vê que a impiedade, aleluia, que no grego foi a azebeia, ou seja, aleluia, a irreligiosidade dos homens está tão grande que os homens, aleluia, procuram de qualquer forma manifestar o seu ego, a sua soberba, as suas atitudes contrárias perante a lei do Senhor. Os homens detêm a verdade e mentira. Os homens mudaram o uso natural, aleluia, que Deus criou para eles, louvado seja Deus. E hoje isso também não pode ser pregado, mas aqui nessa igreja se prega, porque essa igreja ainda prega a verdade que Jesus salva, liberta, batiza no Espírito Santo, prepara e leva para o seu lugar. Esta igreja ainda tem homens com responsabilidade de pregar a palavra como ela é. E bem, independente do que o homem queira ou não queira, porque são casa rebelde, louvado seja Deus. Os homens detêm, aleluia, o seu hedonismo, eles abraçam o hedonismo, abraçam o narcisismo, abraçam, aleluia, toda sorte de piedade, e honram mais a si mesmos do que o Criador, que é bendito eternamente, louvado seja Deus. Imagina um Deus
que fez, presbítero, este mundo com todo o seu amor. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que se fez homem, se fez carne e habitou no meio de um povo que não merecia nem a sua presença. Mas também é um Deus, aleluia, que olha no seu trono e vê que cada dia a iniquidade tem se multiplicado. A intolerância para com a palavra tem sido de uma certa forma tão abrupta, de certa forma, que os homens não, aleluia, não mais respeitam a palavra. O ser humano zomba da palavra de Deus. O ser humano escarnece do Filho de Deus. O ser humano escarnece, zomba do Espírito Santo do Senhor. O ser humano está distanciado da presença de Deus. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através da impiedade tão grande que está nessa terra, tudo agora é relativo, tudo agora é liberal. Tudo pode fazer, porque eles dizem que eles são donos de seus corpos, dono das suas ações, das suas atitudes. Mas se esquece que Deus é bom, mas Deus é um Deus que se ira todos os dias. A ira de Deus se torna tão grande que nós vemos hoje, porque este mundo está sendo assolado por tempestades, por terremotos, por pestes, um monte de guerra, tudo isso acontecendo, porque Deus ainda olha para essa terra e não a destrói, porque Ele vê cada um que está sentado aqui nesta noite como, aleluia, um filho que Ele, louvado seja Deus, alcançou por meio do seu Filho unigênito chamado Jesus Cristo. É por isso que Ele não destrói essa terra, porque a amada noiva do Cordeiro está ainda aqui, louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Jesus, ele foi bem claro quando disse: olhai para cima. Quando essas coisas começarem a acontecer, sabeis que é vindo a vida do Filho do Homem. Sempre Deus, aleluia, clama, ou seja, avisa os seus filhos para olharem para Ele. É porque também do céu é que vem o livramento. É do céu, louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus se descesse, como eu falei, da sua glória. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses de uma forma tão linda, dizendo que ele não teve por usurpação, meu pastor. Ele não tomou por força, aleluia, a divindade do Pai, mas ele se fez servo, se fez homem, aleluia, e sofreu morte, se humilhou até a morte, morte de cruz. E aí Deus olha para o Filho e lhe dá um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, aleluia. Pode orar nessa noite. Ele está aqui em nosso meio. Glória a Jesus. Aleluia. E quando eu vejo, louvado seja Deus, o Senhor usando o profeta Isaías, quando o próprio Senhor olha para Israel, diz: olhai para mim, olhai para mim. Aleluia, olhai para mim, ser salvo, vós todo o tempo da terra. É porque Ele é o único Salvador, Ele é o único meio, o único caminho
rasgar, se arrependa. Aleluia, Ele é santo, porque a sua santidade ultrapassa os mais altos céu e glória. Os serafins, eles cobrem o rosto, eles dizem santo, Kadosh, 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 santo, santo, santo é o nome do Senhor. A santidade de Deus, ela é tão grande que o pecado não tem poder sobre aquele que está debaixo da presença dele, daquele que está certo na presença dele, daquele que olha para o céu, dá o seu joelho e diz: Senhor, aleluia, obrigado, socorro, o meu socorro é do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia, somente é do céu, aleluia, que também nós temos a rica oportunidade, o rico prazer, o rico deleite de nós dobrarmos nosso joelho e levantarmos as mãos para cima e saber que existe um Redentor, um justificador, o remidor, o resgatador, Deus Santo que expiou o seu próprio sangue. Você imagina quão grande amor esse Deus para contigo. Você imagina o quão grande amor que Ele tem pela tua vida. E eu vejo que hoje, aleluia, as pessoas hoje, elas barateiam esta graça tão divina. Eles oferecem um Deus totalmente, meu pastor, destituído da Bíblia Sagrada. Eles oferecem um Deus totalmente longe, aleluia, das Sagradas Escrituras. Eles oferecem um Deus que dá riqueza, somente isto, nada mais. Quando nós sabemos, aleluia, que o nosso Deus, aleluia, foi o Deus que padeceu na cruz do Calvário, foi o Deus que se desfez da sua glória, o Deus que usou uma coroa de espinho, o Deus, aleluia, que se fez homem, aleluia, foi esbofeteado, chicoteado, aleluia, mas Ele carregou a sua cruz, e cada passo que Ele dava, Ele leva para a humanidade, e dizia: eu estou aqui, meu Pai, cumprindo a tua justiça. É por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a justiça de Deus se cumpre no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Toda a justiça de Deus se cumpre em Jesus Cristo. É o processo da justificação. Oh, aleluia! É o processo que traz o homem para trás perto de Deus. Aleluia! É um processo que faz eu e você dobrar no nosso joelho e não precisar mais derramar sangue de animal, não derramar sangue de bode, nem derramar sangue de cabra. Aleluia! Porque pelo próprio sangue, um só sacrifício, uma salvação aperfeiçoa a mim, a você e a todos quantos, aleluia, glorificam e exaltam o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos mais, aleluia, de São Grosso. Ninguém precisa mais de vela vermelha, de rosa vermelha. Ninguém precisa mais, aleluia, de carregar a arca da aliança para dizer que Deus está presente, porque Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Aleluia! Quantos podem exaltar nesta noite? Porque no céu que se manifesta a ira de Deus sobre todos que praticam a iniquidade e a impiedade. Um dia este mundo vai saber, aleluia, que existe um povo que pregava a verdade, um povo que não tinha vergonha de sair na rua, de paletó e gravata, uma caixa de som, pregando a palavra e dizendo que Jesus Cristo salva, liberta, aleluia, que Jesus, Ele derramou seu sangue para lavar os pecados, para purificar os pecados de toda esta nação. Louvado seja Deus! Glória a Jesus! Aleluia! O salmista Davi disse que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem aparelhado o seu arco e já está aparelhado, e porá em ação as suas setas inflamadas. Salmo capítulo 7,
em versículos de número 11, 12 e 13. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus é um Deus que, aleluia, a santidade dele não aguenta este pecado, esta humanidade com essa impiedade tão grande, aleluia, que o povo troca a glória dele para a glória do homem. É um homem se aparecendo, nas manchetes, é uma atriz que se diz uma deusa, todos ali se endeusando, é o hedonismo ocupando essa terra, mas lá nos altos céus, Deus olha para o homem e vê ele como uma gota de um balde, ou seja, como o velho vizinho de Jacó, como um caco de barro, como, aleluia, nada perante ele, porque ele é grande e o homem é da terra, ele é do céu e o homem é barro, aleluia, santo e o homem é pecador, ele é justo e o homem não é reto, ele, aleluia, é justiça e o homem, aleluia, precisa se encontrar com ele o mais rápido possível. Porque enquanto ele não se encontra com ele, ele é chamado de filho da ira, destinado para o fogo do inferno. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! É por isso que esses homens, essas pessoas, elas são abandonadas pelas suas próprias paixões. Deus abandona elas. Elas pensam que estão com Deus, mas estão abandonadas por Deus. É por isso que eles se entregam a toda luxúria de pecado e recebem em si mesmo a condenação do seu erro. Aleluia, porque Deus, aleluia, Ele deixou a sua palavra como uma palavra, uma lei, para que não nos seguisse. Aleluia, louvado seja Deus. E ele disse: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, eu sou o único Deus, amarás o teu Deus de todo o teu amor, com toda a tua força e com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou escrito na sua lei em tábua de pedra, mas o ser humano, o transgressor, o ser humano sem Deus, ele não olha para a lei do Senhor, ele não sabe que esta própria lei, ela vai ser de juízo naquele grande dia em que o livro dos livros será aberto e o livro, aleluia, estará livre para condená-lo diante de todas as suas atitudes que fez na terra. É no céu, louvado seja Deus, que também a igreja vai estar lá. É no céu que o grande juízo de Deus estará posto, a qual milhares e milhões de seres humanos vão ser chamados cada um, aleluia, para ser julgado conforme as suas obras. É no céu, aleluia, que vai se manifestar, aleluia, ou uma punição, ou, aleluia, uma aceitação da parte de Deus, a qual ele vai dizer de uma forma poderosa: aleluia, aleluia, vinde a mim, pedido de meu Pai, vinde a mim, que estás preparado no reino desde a fundação do mundo. Mas para outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu louvo a Deus, porque do céu se manifesta os desígnios do Pai Eterno. Se você olhar para o céu, você vai ver que existe um governante que governa toda esta noite, chamada Lua. Se você olhar pela manhã, você vai ver um governante que governa toda a manhã, chamado Sol. Porque ele estabeleceu tudo de forma gloriosa, assim como ele estabeleceu a sua lei. Ninguém, aleluia, pode transpassar esta lei que foi entregue, louvado seja Deus, por meio de homens que batalharam a sua vida, homens que expuseram a sua vida até a morte, mas não negaram o nome de Jesus. Homens, apóstolos, profetas, aleluia, que perseveraram nesta lei, aleluia, aleluia, mostraram para o povo de Israel que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus que se ira, que Deus é um Deus também, que ele, aleluia, se aparta da sua ira, quando ele vê que verdadeiramente um ser humano tem um coração contrito, aleluia,
da presença dele. Quando ele vê que o ser humano reconhece que sem ele nada pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele reconhece que o ser humano, aleluia, ele é dependente da sua presença. Glória a Jesus. Homens que expuseram a sua vida. Glória a Deus. Martinho Lutero, que levantou as suas 95 teses. Aleluia. Um monge alemão que se converteu lendo esta carta, louvado seja Deus. Aleluia. A qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele levantou as 5 solas: sola escritura, sola gratia, sola fide, sola aleluia Deus, sola glória. Somente a Deus glória. Aleluia, homens que, aleluia, perseveraram, homens que olharam para cima e sabiam que de lá eles tinham, louvado seja Deus, a segurança de pregar a palavra. Charles Spurgeon, a qual pregou no grande ginásio, e diz essa história que as cadeiras se tremiam, as pessoas ficaram tremendo diante daquela mensagem. Um Deus, aleluia, ou seja, um ser humano, um povo na mão de um Deus irado, ou seja, uma nação nas mãos de um Deus irado, a qual muitos se converteram, a qual muitos também se converteram nos tempos do século XVI, XVII, a qual homens, louvado seja Deus, perseveraram nessa doutrina, perseveraram na ortodoxa bíblica e não se venderam perante essa impiedade, essa injustiça que está acontecendo hoje, diante de homens, aleluia, corruptos, homens depravados, seres humanos que não têm mais a sensibilidade de Deus, soberbo, blasfemo, desobedientes a pai e a mãe, infiel no contrato, sem amor para com os bons, aleluia, irreconciliáveis, homens, aleluia, que têm mais amantes das coisas do mundo do que de Deus, homens que, aleluia, detêm a verdade e justiça, homens que você prega para ele e ele diz que Jesus não existe, homens que acham, aleluia, que a razão do seu intelecto é maior do que o Deus que o fez, louvado seja Deus. Homens como Charles Darwin, que até hoje, aleluia, muitos pregam, ou seja, a razão, o racionalismo, que toma conta de muitos estudos aí nas universidades e faculdades, levantando jovens incapacitados, jovens mais distanciados da presença de Deus. Mas o crente tem a certeza, aleluia, que quando ele abre a palavra, quando ele dobra o joelho, ele sabe que ele tem um Deus, aleluia, que é maior do que todas as coisas. Um Deus que dá sabedoria do céu. Um Deus, aleluia, que faz o crente se deleitar na presença dele. Porque do céu se manifesta também a salvação. Além de manifestar a ira, manifesta a sua graça. A graça é favor imerecido. Eu e você nem merecemos estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Mas os judeus olharam para Jesus e olharam ele vindo no jumentinho e pensavam, aleluia, eu penso que eles pensavam o seguinte: ele veio para nos libertar do Império Romano, ele deve vir com um cavalo branco, com a espada. Mas quando ele vê Jesus entrando em Jerusalém, montado jumentinho, Jesus disse para ele, aprendei de mim, que sou nosso humilde de coração, e encontrarei descanso para nossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, louvado seja Deus. Ele disse para o povo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse para o povo, eu sou a luz do mundo, que anda em mim não andará mais em treva. Ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que comer, se alimentar da minha carne e beber o sangue, aleluia, terá vida eterna. É esse o nosso Deus. É esse o nosso Deus, é esse o nosso Deus, que além de fazer os céus e a terra, ele fez, aleluia, preparou uma nova cidade santa, preparada para aqueles presbíteros que ainda confiam que no céu se vê a manifestação do poder de Deus, para saber que esta humanidade precisa se converter enquanto o Espírito de Deus está falando através da sua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus é tão sábio, ele fez 2 ouvidos
aleluia, mais para ouvir e uma língua mais para poder o povo falar. É por isso que ele diz, é por isso que ele diz na sua palavra, aleluia, quando entrar na casa do teu Deus, e que te mais ouvir do que oferecer sacrifício de dolo, porque não sabe que fazem mal. Sejam poucas as tuas palavras, aleluia, e não diga hoje que foi erro, porque tu estás, aleluia, Deus está em cima e tu está na terra, porque serão poucas as tuas palavras. É por isso que Deus fala na sua palavra. A Bíblia ainda continua sendo a regra prática de fé, do crente que tem fé, do crente que tem coragem, do crente que tem a palavra como a sua lâmpada, como luz para o seu caminho, do crente que ainda diante dessa perseguição, ele olha para o céu e clama ao Deus vivo, e Deus ouve a sua oração. Deus ainda ouve a sua oração. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Que o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, porque Saulo no hebraico significa grande e Paulo pequeno. Quem quer ser grande diante de Deus, primeiramente tem que ser pequeno. Ninguém para ser grande diante de Deus é preciso fazer estátua, colocar, aleluia, cartaz, colocar outdoor para dizer que ele é grande. Diante de Deus ele é pequenininho. Para Deus, aleluia, importa mais é ser servo, porque o servo serve o que está na mesa, não é o que está, aleluia, na mesa, é o que serve a mesa, aleluia. Para Deus ele é grande, aquele que é grande com ele, é aquele que, aleluia, crê, aleluia, aquele que ora, aquele que se humilha, aquele, aleluia, que geme, com gemido inexprimível. É para esse que Deus olha, louvado seja Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça. Irmãos, a coisa é muito séria. Deus, ainda estamos nos últimos tempos. E o diabo vai querer calar muitos crentes, você sabia disso? Satanás vai querer calar muitos crentes para não pregar essa verdade. Tem muitas igrejas aí que eles vão colocar a gente para estar olhando. E Deus vai saber quem são os valentes. Aí Deus vai olhar para saber quem são os valentes, que lá no Senhor ele olha e pode contar com ele. Aleluia. Glória a Jesus. Uma vez eu estava pregando dentro do ônibus, aí uma irmã disse: irmão, não prega isso não, eu vou pregar. O que eu vou parar? Aleluia. E a palavra de Deus tem que ser pregada. Ah, irmão, você não pode ofender. Eu não estou ofendendo a palavra que está pregando. Se é a palavra, ela é a palavra, é a única fé, é a única regra de fé. A Bíblia é o ponto final, é a lei final, é a palavra final de Deus para o homem. Não adianta o homem tentar mudar uma vírgula no canal, ou tentar mudar a Bíblia para dizer que o homossexual é bonito, é linda, é uma mulher. Não, a palavra de Deus diz: é homem macho, macho e fêmea, fêmea e macho, macho e fêmea. Aleluia. Então Deus não tem essa coisa não. Com ele está escrito, e Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Deus fez tudo certo, mas o homem tem transgredido, e a ira de Deus está se manifestando. Se você vê a notícia agora, você vê na Califórnia, aleluia, calor de 55 graus, em vários lugares terremotos, e cada vez mais o povo está zombando, escarnecendo, e Deus está preparando a sua noiva. Deus está preparando a sua igreja, e quem não estiver preparado não vai subir com ele. Ele deixou bem claro que no céu não entra pecado, não entra coisa impura que contra mim a cidade santa. Tentaram fazer uma torre para alcançar o céu. E Nimrod no hebraico significa rebelde, rebelado. Ele tentou fazer, aleluia, uma torre para que quando viesse outro dilúvio ele fosse escapar, mas ele se engana. Deus estava ali olhando a atitude deles. Eles estão fazendo uma torre
para tentar escapar do meu juízo. Mas agora eu vou descer e vou confundir a briga deles. Cada um vai falar e não vai nem entender o que está falando. Aí de repente um falava e ele não entendia. Ele ouvia e não entendia. O que você está falando? Vamos embora. E cada um foi se espalhando. E cada um foi se espalhando. Aleluia. Nações foram se espalhando. Aleluia. O povo de Israel foi crescendo. O povo de Israel foi, aleluia, multiplicando. E a glória do Senhor foi exaltada através dos atos poderosos vindo do céu. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, vamos amar a palavra de Deus. Você sabia que hoje nós estamos perdendo terreno para os sectários? É porque tem muitos cristãos que, aleluia, o sectário abre a porta, aí diz assim, vamos fazer estudo na sua casa. Ele, como não tem base bíblica, eles vêm para cá, entra, daqui a pouco está lá no salão deles. Aí, meu amigo, já apostatou na fé. Mas o crente, louvado seja Deus, que tem a Bíblia, que estuda a palavra, que tem doutrina. O crente que, aleluia, não vende a sua fé. O crente que não vende a sua identidade, ele está preparado, porque a espada de 2 fios está nas suas mãos. Aleluia. É por isso que essa espada, ela tem que ser bem manejada, ela tem que ser bem aclarada, ela tem que ser bem, aleluia, esclarecida, para que esta humanidade venha se converter na presença do Senhor. Aleluia. Irmão, não há unção maior do que esta palavra. Esta palavra é que eu estou aqui, mas eu estou cheio da presença do Deus. Aleluia. Irmão, a Bíblia, ela é linda. Se você amar ela, irmão, se você se dedicar o dia todo para ela, você vai ter um conhecimento tão grande na tua vida, no teu coração, que você não vai, aleluia, você vai sentir uma fome tão assim, tão grande. Você, aleluia, vai ter vontade, aleluia, de ler a Bíblia, aleluia, estudá-la, de Gênesis, Apocalipse. Você estuda de novo, e cada vez mais Deus vai colocando no teu espírito fome e sede, para você ler mais, estudar mais a palavra. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a boca, as pessoas vão olhar e dizer assim, olha, mas como este homem, essa mulher, ela fala essas palavras, como foi o apóstolo Paulo. Paulo pregava no Areópago, aos estoicos, picureus, um homem de alta classe do grego. Ele olhava para Paulo e dizia, que Paulo é este? Que Deus estranho prega este? Mas Deus olhou e pregou para o altar que estava lá escrito, ao Deus desconhecido. É esse que eu vos prego, esse que fez os céus e a terra, é esse que dá vida, é a expiação toda criatura, é este que não precisa, aleluia, ser carregado, como vocês fazem uma imagem de barro, de pau, porque Ele dá vida a todos, aleluia. É este Deus que nos prego, é este Deus santo, é este Deus poderoso, é este Deus que se desfez da sua glória, que se fez homem, é este Deus que venceu a morte, é este Deus que é chamado, aleluia, Emanuel. A palavra Emanuel no aramaico é uma palavra muito profunda, significa Emanuel, Deus habitando dentro do barro, ou seja, Deus habitando dentro de você, Deus habitando dentro da tua vida, Deus habitando dentro da tua mente, Deus habitando no teu ser, na tua casa, no teu trabalho, é Deus habitando dentro do barro. Deus habitando dentro do barro. E Ele nos deu essa linda palavra, que é mais preciosa do que o ouro e a prata. Nada se compara, aleluia, a este valor tão grande que ela tem, aleluia. Até o profeta Jeremias, quando ele olha para a Bíblia, ele olhou para ele e disse, aleluia, louvado seja Deus, que quando ele chegou e olhou para a palavra, ele logo a comeu, ou seja, e foi para ele a alegria, gozo do seu coração, aleluia. O Jó, ele disse, olha, prezei mais as tuas palavras do que o meu próprio alimento, louvado seja Deus. Homem de Deus, que tinha a Bíblia, ou seja, a lei de Deus no seu coração. O salmista Davi, que ele exclama dizendo, bater a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, louvado seja Deus. Esse mesmo salmista, aleluia, ele escreve, aleluia, que o Espírito do Senhor, aleluia, ungiu para escrever estas palavras, aleluia. Até mesmo Salomão,
lançada, mas ele escreve dizendo que o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este é o fim de todo homem, é o dever de todo homem. E se há uma transgressão por parte dessa humanidade, eles são entregues às suas próprias paixões. É como se Deus entregasse assim para Satanás: olha, toma isso para ti. E deixa eles fazerem o que eles quiserem. Eles vão receber a recompensa dos erros deles. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Homens que conhecem a justiça de Deus, e Deus fala que são dignos de morte, tais coisas práticas. Pessoas que têm prazer em olhar as misérias dos outros. Pessoas que têm prazer em olhar o ser humano sendo destruído. Pessoas que têm prazer em coisas que não edificam a sua alma. Essas pessoas, Deus fala que são dignas de morte, os que tais coisas fazem. E também que praticam, e também caminham as outras para o mesmo caminho. É dessa maneira, nós vamos continuar pregando a verdade. Vamos continuar pregando a palavra como é. Porque nós sabemos que a qualquer minuto, a qualquer segundo, os céus vão se abrir e nós vamos deixar esse mundo. Mas enquanto ele não vem, continuemos a pregar que Jesus é o único caminho que conduz para o céu. Jesus é o único libertador que liberta o homem da cachaça, do vício, da droga, do cigarro, da maconha, da feitiçaria, da macumbaria, da prostituição. Que Deus é o único, aleluia, que salva, porque Ele é o Salvador, Ele é o Messias amado, Jesus, o Salvador da humanidade. E que Ele é o único que preparou, que prepara e leva para o céu de glória, porque Ele preparou lá para todo aquele que crê nele, aleluia, e que verdadeiramente o aceita como único Senhor e Salvador. Amém? Faça para o nosso pastor e tenha a rica bondade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Deus de poder. Leve no céu a que aparecer em gloriosa luz, todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber e Cristo clamado, olhe pra ver. De toda dor, por Deus, lhe serei. A vida do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Isso meu bom Jesus, ele fala. Aleluia.